Max Wertheimer foi um psicólogo tcheco nascido em Praga no ano de 1880 e falecido nos Estados Unidos em 1943. Fundou a psicologia da Gestalt, junto com o alemão Kurt Kafka e o estônio Wolfgang Killer, seus assistentes de pesquisa na Universidade de Frankfurt. A psicologia de Gestalt também é conhecida como Gestaltismo ou Escola de Berlim. Considera-se que seu nascimento oficial se deu em 1912, quando Wertheimer publicou o artigo Estudos Experimentais da Percepção do Movimento, no qual ele descrevia o chamado fenômeno Phi. Mas do que se trata esse fenômeno? Observe o círculo amarelo na tela. Percebe que ele se move da direita para a esquerda e da esquerda para a direita novamente? Bom, na verdade, o círculo não se move. Existem dois círculos amarelos que aparecem e desaparecem alternadamente, ou seja, quando um está aceso, o outro está apagado e vice-versa. Wertheimer percebeu que se o intervalo de tempo entre o desaparecer de um dos círculos e o aparecer do outro for de aproximadamente 60 milissegundos, nós temos a ilusão de que o círculo se moveu de um lugar para o outro. Se o intervalo de tempo for superior a 60 milissegundos, a movimentação aparente deixa de existir. Já se o intervalo for inferior a 60 milissegundos, nós percebemos os dois círculos simultaneamente e a ilusão de movimento também desaparece. Então, o intervalo de aproximadamente 60 milissegundos é a chave para a existência do fenômeno Phi, que é justamente essa ilusão de movimento. Wertheimer não foi o primeiro a perceber o fenômeno. Peter Hoget, físico britânico, Sigmund Exner, fisiologista tcheco, e George Stratton, psicólogo americano, já tinham publicado artigos sobre o assunto. Mas foi Wertheimer que percebeu o significado psicológico profundo do fenômeno Phi e desenvolveu uma teoria complexa da qual a explicação do fenômeno faz parte. Mas o que é Gestalt, afinal? Bom, Gestalt é uma palavra alemã sem tradução precisa para outras línguas. Então, o termo original foi mantido quando a teoria foi traduzida. Apesar disso, podemos entender Gestalt como forma, todo ou configuração. Quando observamos uma imagem, observamos primeiramente o todo da imagem, sua configuração completa, e não as suas partes. Se olharmos a imagem de uma floresta, por exemplo, observamos primeiro todo o conjunto e não cada árvore individualmente. Esse todo é o que chamamos de Gestalt. A Gestalt emerge da configuração entre as partes, ou seja, do relacionamento entre as partes. Isso não quer dizer que a Gestalt é a soma das partes. Não. Veja bem, nessa imagem temos uma Gestalt. Se eu pegar os mesmos elementos dessa Gestalt e relacioná-los de forma diferente, tenho outra Gestalt, ou seja, outra configuração. Os elementos são os mesmos. Eu somei os mesmos elementos, mas ainda assim cada Gestalt é diferente, pois em cada uma delas as partes se relacionam de formas diferentes. Logo, a Gestalt é a configuração e não a soma das partes. Como acabamos de ver, esse todo, ao qual chamamos de Gestalt, é composto por partes, e cada parte é também uma Gestalt em si, sabia? Ficou complicado? Bom, isso quer dizer que uma Gestalt é formada por outras Gestalten. Gestalten é o plural de Gestalt, ok? Dentro de uma Gestalt, existem várias outras Gestalten, que são os seus elementos. Observe novamente essa imagem. A imagem completa é uma Gestalt. Mas se eu pegar apenas a casa, também tenho nela uma Gestalt, pois embora a casa seja parte da Gestalt anterior, ela em si também é um todo. Se eu quiser decompor esse todo, posso, por exemplo, isolar o telhado da casa. Mas note que o telhado é, sim, também uma Gestalt, que pode ser decomposta.
Isso quer dizer que as possibilidades de decomposição de uma Gestalt em outras Gestalten são quase infinitas. Mas o que Gestalt tem a ver com o fenômeno Phi? Bom, o fenômeno Phi é uma Gestalt. Quando temos a impressão de que o círculo se movimenta para um lado e para o outro, estamos contemplando uma Gestalt. Ou seja, nós estamos percebendo o todo, estamos percebendo a relação entre o momento A, que mostra apenas o círculo à esquerda, e o momento B, que é o momento da transição, e o momento C, que mostra apenas o círculo à direita. Essa Gestalt, ou seja, a relação entre esses diferentes momentos, nos dá a sensação de que o ponto luminoso se movimenta. Quando recebemos informações através dos nossos sentidos, o cérebro dá essas informações características que elas não possuem em si mesmas, ou seja, o cérebro dá uma interpretação a essas informações. E essa interpretação faz com que organizemos tais informações em Gestalten, ou seja, em configurações que sejam compreensíveis, que tenham identidade e significado. Por exemplo, se ouvimos uma música, não ouvimos cada nota individualmente. Ouvimos a melodia, quer dizer, ouvimos o todo que resulta da relação entre as notas. Isomorfismo psiconeural ou psicofísico é o termo usado para descrever a semelhança que existiria entre o funcionamento do nosso cérebro e a nossa experiência consciente. Em termos simples, o isomorfismo psiconeural afirma que nossa experiência consciente é reflexo do modo de funcionamento do cérebro. Quer dizer, nós percebemos Gestalten, porque a própria atividade eletroquímica do nosso cérebro também se estrutura como uma espécie de Gestalt. Isso significa que quando olhamos para um quadro, o que chega à nossa consciência não são as informações visuais brutas captadas pelo nosso sistema visual. Essa informação bruta não chega à nossa consciência. O que chega é a interpretação que o nosso cérebro fez dessa informação. Tal interpretação é justamente a Gestalt, a configuração representada pelo quadro. E essa interpretação é fruto da própria forma harmônica que caracterizaria o funcionamento eletroquímico do cérebro. Segundo os gestaltistas, se nossas atividades cerebrais fossem caóticas e desorganizadas, nossa atividade psicológica também seria. Mas como o funcionamento do cérebro tende para o equilíbrio e a organização, nossa experiência consciente também é assim. Essa tendência que o nosso cérebro tem de organizar nossa experiência consciente em Gestalten, ou seja, em percepções holísticas, totais, completas da realidade, e não em aspectos fragmentados, abre espaço para interessantes fenômenos visuais. Dê uma olhada. What happens when we have no trouble seeing something, but what we see just doesn't make sense? When we encounter a visual paradox. At first glance, this is a solid wooden triangle. But it can't be a triangle because from my perspective it has two right angles, and that's impossible. So impossible, I want you to watch this as I slice my arm right through without breaking it. So now you know that it can't be solid either. Changing the perspective enables you to see it as it really is. We call this way of seeing an object in terms of its parts the analytic way of seeing, which conflicts with the holistic way of seeing the big picture. Either view makes sense alone, but together, they create a paradox. In this animation of a bouncing ball, the staircase appears to go up forever. This paradox also works in reverse. No próximo vídeo, conheceremos a lei da pregnância, que explica como nossos padrões cerebrais organizam nossas experiências cognitivas, segundo a psicologia da Gestalt.